Bom, nessa aula a gente vai falar sobre função polinomial do primeiro grau. E o que é uma função polinomial do primeiro grau? Chama-se função polinomial do primeiro grau ou função afim, nós podemos caracterizar como esses dois nomes, qualquer função f de R em R, ou seja, onde o domínio é o conjunto dos números reais e o contradomínio também são os números reais. E ela é dada por essa forma aqui, ou forma, ou regra, ou lei, tanto faz. Ela é dada dessa forma aqui, ó, ax mais b, em que a e o b são números reais. E uma coisa interessante é que o a tem que ser diferente de zero. Nessa lei, chamada de f de x é igual a x mais b, o a gente chama de coeficiente de x e o b a gente chama de termo constante ou termo independente, simplesmente pelo fato de que ele não acompanhar nenhuma variável aqui. Por isso a gente chama de termo independente. Vamos ver alguns exemplos para entender como é que eles ficam localizados nessa função. Já que a nossa função ela é do tipo ax mais b, então quando eu tenho aqui f de x é igual a 5x menos 3, o a vale 5 e o b vale menos 3. Já que no outro exemplo, o a ele vale o que? Menos 2 e o b vale menos 7. Lembrando que aqui tem um sinal de mais, então se aqui o sinal for de menos é porque o b ele tem um sinal negativo. Já aqui no terceiro exemplo, a gente vai ter que o a vale 1 sobre 3, 1 terço, e o b vale 2 sobre 5. Percebam que aqui na letra F a gente não tem o b, ou melhor, o b é igual a zero e o a aqui vale 11. Aqui nesse outro exemplo a gente tem que o a ele vale menos 1 e o b vale 3. E por fim, a gente tem aqui que o a vale menos 2,5 e o b vale 1. Bom, uma outra coisa que a gente deve perceber são os casos particulares, né? Existem alguns modelos de função afim que a gente vai estar dando outra classificação. Um caso particular de uma função afim é quando b é igual a zero. Então a gente tem essa situação aqui, ó. Quando b é igual a zero, a gente diz que a função é função linear. É uma função afim, só que é uma função na forma linear. Lembrando que ela vai ficar desse jeito aqui, ó. F de x é igual a x, porque vai ter a ausência do b. Alguns exemplos, a gente tem aqui f de x é igual a 3x, o a vale 3, o b vale 0. F de x é igual a menos 4x, ou seja, o a vale menos 4 e o b vale 0. E a gente tem um caso particular da função linear, que é quando f de x é igual a x, ou seja, todo y é igual a x. O que é que a gente tem aqui? Uma função em identidade. É como se aqui a gente tem que o y é igual a 1, obrigatoriamente o x tem que ser igual a 1. Se y é igual a 2, obrigatoriamente o x também tem que valer 2. Bom, vamos falar sobre o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau. O gráfico, a gente aprendeu a encontrar gráficos de funções estabelecendo alguns valores para determinar lá o gráfico como é que ia ficar. No caso do gráfico da função afim, nós vamos determinar dois pontos. Como é que isso vai acontecer? Bom, para isso a gente vai entender aqui fazendo o nosso primeiro exercício. Construa o gráfico da função de R em R definida por y é igual a 3x menos 1. Ou poderia ser também aqui, ó, f de x é igual a 3x menos 1. Nós podemos também, lembrem o quê? Que f de x é igual a y. Tanto faz eu usar f de x ou y. Para determinar dois pontos, que é o mínimo para a gente fazer um gráfico, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai dizer que para y igual a zero. Então, para y igual a zero, tomando essa função, a gente vai ter 0 é igual a 3x menos 1. Eu passo 1 para cá, vai ficar 3x é igual a 1. O 1 passa o quê? Positivo. X é igual a 1 sobre 3. Então, se eu usei o y como 0 e o x vai dar 1 sobre 3, a gente tem um primeiro ponto aqui. Eu vou chamar de ponto A. O meu ponto A vai ser 1 sobre 3, que é o x.
e o y vai valer o quê? 0. Então aqui a gente tem o nosso primeiro ponto. O segundo ponto a gente vai usar para x igual a 0. Então a gente pegando aqui, ó, essa função eu vou ter y é igual a 3 vezes 0 menos 1. Percebam que quando eu multiplicar aqui, ó, vai dar 0. Então o y diretamente aqui vai dar menos 1. Se eu usei o x igual a 0 e o y valeu menos 1, então a gente tem aqui um ponto B. A gente vai dizer que o x valeu 0 e o y valeu, ó, menos 1. Então, com esses dois pontos, ó, o ponto A e o ponto B, eu traço o gráfico. Observando aqui, já de uma maneira bem genérica aqui, eu tenho o ponto A aqui em cima, ó, que é o ponto menos, ou melhor, que é o ponto 1 sobre 3,0. Ele está marcadinho aqui, ó, o ponto 1 sobre 3, o 0 está aqui. E aqui abaixo eu tenho o ponto B, que é o 0, menos 1. Ou seja, o menos 1 vai estar marcado. Então, aqui eu tenho um ponto A e aqui eu tenho o ponto B. Marcado esse ponto, marcado esse, a gente passa uma reta e pronto, já determinamos o gráfico dessa função aqui. Vamos agora para o exemplo 2. Bom, a gente vai fazer a mesma coisa. Nós temos aqui uma função e dessa função a gente vai desenhar o gráfico. Primeira coisa, vamos dizer para y igual a 0. Então, a gente vai ter aqui, ó, 0 é igual a 2x, ou melhor, menos 2x, mais 3. Como o 2x está negativo, a gente passa ele para cá, ó, para o primeiro membro. Então, vai ficar 2x é igual a 3. X é igual a 3 sobre 2. Então, o que é que a gente tem aqui, ó? Como o y é igual a 0, a gente vai ter o ponto, vou chamar de ponto A. O x valeu 3 sobre 2 e o y valeu 0. Então, a gente tem aqui o nosso primeiro ponto. Para determinar o segundo ponto, eu vou dizer para x igual a 0. Então, vai ficar aqui, ó, substituindo aqui o x como 0, eu vou ter que o y é igual a menos 2 vezes 0 mais 3. Bom, obviamente isso aqui vai dar 0. Eu vou ter aqui y é igual a 3. Então, que ponto é esse? Se eu usei o x igual a 0, vou chamar de ponto B. Então, o x aqui vale 0 e o y vale 3. Temos os dois pontos aqui suficientes para montar o gráfico. O ponto A, ó, vai ser 3 sobre 2, que vai estar aqui. Isso aqui provavelmente é 1. Aqui é 2. 3 sobre 2 dá 1,5, né? Então, ele vai estar bem no meio aqui entre 1 e 2. Então, aqui eu tenho o meu ponto A. E o ponto B vai ser, ó, a coordenada 0 e 3. O x vale 0 e o y vale 3. Então, só basta marcar aqui, ó, e eu tenho o ponto B. Pronto, tendo o ponto A e o ponto B, eu passo a reta e assim eu já tenho o meu gráfico. Gente, observe o seguinte, o comportamento da reta. Percebam aqui que o A, ó, o A aqui é igual a menos 2 e o B aqui é igual a 3. A gente viu lá no começo da aula que esse termo é o A e esse termo aqui é o B. Perceba que quando o A foi negativo, a reta ela se inclinou aqui, indo para o eixo X, ó, dessa forma aqui. Já no gráfico anterior aqui, o que é que a gente tem? O A ele vale, ó, o A ele vale 3 e o B ele vale menos 1. Não reparem muito no B. O B ele não vai determinar muita coisa em relação ao sentido do gráfico, mas como o A sendo positivo, olha como a reta se comportou. Ela tomou aquele sentido inverso do meu exercício 2. Ó. A reta ela vem nesse sentido aqui. Então é uma coisa que a gente deve observar nesse momento que depois a gente vai estar dando mais atenção. Ó, o gráfico ele muda totalmente aqui o sentido da reta. Para finalizar a aula, a gente vai fazer esse exercício 3 e percebam o seguinte, que não foi dado uma equação. Pelo contrário, foi dado 2 pontos e desses 2 pontos pede para a gente achar a equação. O que é que a gente tem que fazer? Primeiro, esse ponto P a gente vai ter aqui, ó. Vamos lá, colocar aqui. O ponto P é o ponto menos 1 e 3. Lembrem que o menos 1 vale x e o 3 vale y. Eu quero achar o quê? Eu quero achar uma função f de x é igual a ax mais b. Eu quero achar essa função, só que eu tenho que achar quem? O a e o b.
só que eu só tenho o x e o y, então eu vou encontrar o a e o b. Como é que eu encontro? Se eu tenho dois pontos, primeiro ponto eu vou encontrar o a e o b aqui, ó. Então eu vou pegar essa forma aqui e vou substituir, ó. Lembrem que f de x é igual a y e aqui eu vou ter y é igual a x mais b. O que é que a gente vai ter? Como o x vale menos 1, ó, vou substituir aqui nessa forma. Então eu vou ter o y vale 3, então vai ficar 3 igual a vezes o x aqui vale menos 1. Então, eu vou colocar em parênteses aqui, mais b. Vamos multiplicar, eu vou ter 3 é igual a vezes menos 1 é menos a, mais b. Então, o que é que eu tenho aqui? Que o menos a mais b é igual a 3. Então, eu tenho aqui uma primeira equaçãozinha aqui. Então, no segundo ponto aqui, eu vou ter que o q é igual a 1 e 1. Substituindo nessa forma aqui de equação, o y vale 1, então vai ficar 1 é igual a vezes o x aqui vale 1, mais b. Aqui é 1, ó. A vezes 1 vai dar a, mais b. Então, eu tenho a equação a mais b é igual a 1. Percebam que eu montei outra equação tendo a e tendo b. Para achar as duas, para achar o valor de a e de b, o que é que eu tenho que fazer? Um sisteminha aqui, ó, com duas equações. Eu vou ter a primeira, menos a mais b é igual a 3, que é essa primeira equação que a gente achou, e vou colocar aqui a segunda equação, que é a mais b é igual a 1. Tudo isso para encontrar o valor de a e de b. Percebam aqui que o a aqui é positivo e ele aqui é negativo. Vocês devem lembrar aí como resolver um sisteminha com duas variáveis. Eu vou cortar aqui, ficou b e b e b vai dar 2b, né? b mais b vai dar 2b, 3 mais 1 é 4. O b aqui, ó, vai ficar 4 dividido por 2, o b é igual a 2. Então, já encontramos o b. Para encontrar o a, basta pegar uma dessas duas equações aqui. Eu vou pegar de baixo, porque só tem valor positivo. Então, aqui no cantinho, eu vou ter que o a mais b é igual a 1. Nós já sabemos o valor de b, que é 2. Então, vai ficar a mais 2 é igual a 1. A é igual a 1 menos 2. O 2 ele passa para cá negativo. Se eu devo 2 e só pago 1, eu fico devendo ainda 1. Lembrem que eu quero achar, ó, a equação dessa forma aqui, ó. Que equação é essa? Vamos para cá. Y é igual. Quem é o a? O a é menos 1. Então, eu vou colocar aqui em parênteses, menos 1 vezes. O x, né, vai estar aqui. Vai estar aqui o meu x. Bom, aqui ficou o espaço, ficou bem curtinho. Eu vou apagar. Vamos fazer ela aqui onde eu tenho mais espaço. Vamos fazer ela aqui embaixo. Ó, vamos pegar aqui esses valores. Eu tenho o valor de a e tenho o valor de b. Então, fazendo aqui, ó, y é igual. Quem é o meu a? O meu a é menos 1 vezes x. O meu b é 2, então aqui vai ficar mais 2. Multiplicando isso aqui, ó, y é igual a menos 1 vezes x vai dar menos x, mais 2. E aqui eu encontrei a equação da reta, ou seja, a minha função é essa aqui, ó. Claro, dá um trabalhozinho a mais do que os outros exercícios que a gente fez, mas é uma forma aqui, ó. Se eu tenho dois pontos, para encontrar a equação, eu tenho que fazer todo esse aparato. Gente, esse é o fim da nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido essa parte. Nas outras aulas e até na nossa aula online, a gente vai estar fazendo mais exercícios e tirando algumas dúvidas, tá? Até a próxima aula.